Boa noite a todos. Espero que todos estejam me vendo e me ouvindo. Nós estamos precisamente agora, a partir das 7 horas, iniciando mais um estudo da Palavra de Deus nessa noite. E eu quero convidar você para estar conosco nessa live através do Facebook da Igreja Adventista Central de Mojimirim. Ok? Se você já está conosco, por gentileza, deixe aí o seu like, compartilhe com os seus contatos essa. Mais do que isso, deixe o seu like na página do Facebook da Igreja de Mojimirim, para que nós saibamos que você está nos acompanhando e, mais do que isso, que você tem sido também beneficiado com o estudo que estamos fazendo todas as noites, a cada domingo, ok? Boa noite para você, Cláudia, seja bem-vinda, Deus abençoe você. Que você tenha uma ótima semana, bem como também todos aqueles que já estão nos acompanhando. Se você está conosco já, vejo que já temos algumas pessoas já presentes nesse estudo, que você deixe o seu comentário, deixe aí o seu like para que nós saibamos que você está nos acompanhando em mais essa noite de estudo da Palavra de Deus, ok? Daqui a alguns minutos nós vamos dar início ao estudo dessa noite. Você viu a nossa postagem, falaremos sobre o Deus que nos liberta. E mais uma vez nós vamos voltar ao Antigo Testamento para ver um pouco daquilo que a palavra de Deus tem nos reservado para a nossa exortação, crescimento e principalmente a nossa preparação para o encontro com Cristo, ok? Cristiane, boa noite, seja muito bem-vinda a essa noite de estudo. Abençoados por Deus, ok? Denise e Pedro, obrigado por estarem conosco, boa noite a vocês também. Que Deus possa abençoá-los, ok? Enquanto os nossos irmãos e os nossos amigos estão entrando, estão curtindo, compartilhando, né? Abrindo salas de vídeo em seus pessoas possam também participar. Eu quero aqui estender a você uma ótima semana. Eu espero que você já tenha iniciado essa semana de atividades, de trabalho, mas que de forma muito especial Deus esteja com você, para que você não só entre numa nova semana, mas obtenha através dessa nova semana também bênçãos especiais de Deus, obtendo também a vitória ao seu lado, ok? Ellen, obrigado por estar conosco mais uma vez. Deus a abençoe também, toda a sua família. Eu não sei se de não sei se você está em Mojimirim, se você está de repente aqui em Bauru, está em Nova Aliança, Badibacite, São José do Rio Preto, entre pessoas que nós conhecemos, aqueles que compartilhamos. Eu não sei onde você está, mas eu espero que você, de forma muito especial, tenha já tido a oportunidade de iniciar uma nova semana de forma bastante tranquila e em paz ao lado de Cristo. Cecília, obrigado por estar conosco. Deus abençoe aqueles demais que estão conosco já e de repente não deixaram ainda o seu comentário. Mas compartilhe conosco o seu comentário, como sempre dizemos, deixe também ali, se você tiver necessidade, tiver interesse, deixe o seu pedido de oração, para que as pessoas que estão compartilhando conosco, as pessoas que estão participando conosco dessa live, possam saber quais são os seus motivos de oração e principalmente, de repente, você tem algum agradecimento especial, né? Deixa ali também a sua, para que nós, como já disse outras vezes, quando nós pedimos algo a Deus, demonstramos às pessoas, né, que temos um Deus em quem confiamos, um Deus que nos ouve. Mas, sobretudo, também quando agradecemos, demonstramos às pessoas e ao mundo que temos um Deus que não somente nos ouve, mas, sobretudo, também que nos atende. Ok? Então, deixe aí, se você tiver interesse, o seu pedido ou o seu agradecimento. Ok? De forma muito especial. Dorli, boa noite a você. A Leila, Jonas, Adilson, boa noite a vocês que estão conosco em mais essa noite de estudo, ok? Fernando, boa noite a você também, que Deus o abençoe. Fernando está falando do Jardim Maria Beatriz. Ok, Fernando, seja muito bem-vindo e estenda nosso abraço, uma boa noite a todos os irmãos aí do Jardim Maria Beatriz, ok? Que Deus abençoe vocês aí também, ok? Bom, muito bem. Nós estamos praticamente finalizando esse mês, né? Estamos adentrando a última semana do mês de julho e o tempo está passando assim de forma muito, muito rápida. E eu espero que em meio a essa transição, a este momento de pandemia, você e sua família estejam bem guardados e protegidos por Deus. Deus possa estar suprindo vocês da melhor maneira possível.
Nós temos tido cuidado de estar orando por todos aqueles que participam conosco das lives e dos estudos que fazemos, até porque sabemos que em meio à situação em que estamos vivendo, muitas pessoas estão passando necessidades diversas e também dificuldades em relação a trabalho, questões financeiras, e a todos nós, logicamente, nós esperamos que Deus possa estar suprindo você, sua família e aqueles que estão ao seu redor da melhor maneira possível, ok? Muito bem, já passamos aqui das 7h10, temos alguns amigos ainda que estão conosco, ok? Nós temos aqui um pedido, olha, a Cecília está pedindo oração, ela vai fazer um cateterismo, ok, Cecília? Espero que Deus possa, logicamente, estar com você não só no momento, né, daquele momento hospitalar ali no hospital, mas sobretudo te preparando também para este momento e sobretudo te dando calma, tranquilidade, para que você possa atravessar esse momento em paz e, logicamente, tenha um bom resultado ao final deste momento, tá bom? Que Deus o abençoe, Cecília. Eu quero convidar você, que já está conosco, que já deixou o seu like, que já compartilhou o link da Igreja Central de Mojimirim, já abriu a sua sala de vídeo em seu Facebook para que mais e mais pessoas possam participar conosco. Eu quero convidar você a um breve momento de oração, ok? Nós vamos orar, logicamente, antes de abrir a palavra de Deus. Vamos também colocar aqui o pedido que a Cecília fez, bem como também os demais pedidos que porventura forem sendo colocados nos nossos comentários e aquele que está no seu coração. Primeiro, para que Deus nos dirija e nos instrua através do Espírito Santo no estudo que vamos fazer, mas mais do que isso também, para que através da sua guia e direção, Deus possa estar onde você está e possa trazer paz, calma e tranquilidade à sua alma e ao seu coração neste momento, a fim de que nós possamos, de forma muito tranquila, adentrarmos um estudo que possa nos levar para mais próximo de Deus, ok? Muito bem, posso convidar você então a uma oração? Então, aonde você estiver, da maneira como você está, se você está na sua casa, no trabalho, de repente você está nos ouvindo do carro, em meio ao trânsito ou uma viagem, eu não sei qual é a sua realidade agora. Se você puder, eu quero convidar você para que você feche seus olhos, curve sua fronte, para que nós possamos buscar a Deus em oração. Pode ser? Feche seus olhos e vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado porque mais uma vez o Senhor nos concede, em nome de Cristo, a oportunidade para o estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a despeito do dia e da semana que já iniciou, do dia que tivemos, as atividades, trabalho, os muitos afazeres que já realizamos e aqueles que ainda já estamos antevendo para essa nova semana, o Senhor separa um momento específico, um momento especial, para que juntos possamos abrir a Tua Palavra e nela buscar conforto, orientação e principalmente fortalecer a nossa fé na certeza de que o Senhor está já breve a voltar a este mundo a nos buscar. Nós queremos agradecer a Ti pela vida, pela saúde, pelo Teu cuidado e a Tua proteção, pelas bênçãos recebidas nesta última semana que passou e por aquelas que já recebemos neste primeiro dia. Agradecemos pelo alimento que vestes que vestimos, pela proteção e cuidado de Teus anjos, pela orientação da Tua Palavra, pela intercessão de Teu Santo Espírito e de Cristo e, sobretudo, Senhor, pelo poder que o Senhor tem derramado sobre nós, na certeza que podemos ter do Teu perdão e da Tua graça. Oramos agradecidos, Senhor, porque através da Tua Palavra lemos e compreendemos que há um Deus no céu, que nos ouve, que conhece as nossas necessidades, sabe o que estamos atravessando, mas muito mais do que isso, Deus dispôs o Seu Filho, o único Filho, para ser o nosso mediador e intercessor, nosso advogado. E a Tua Palavra nos assegura que nós não devemos pecar, mas, sobretudo, se por alguma razão ou motivo viermos a pecar contra Ti ou transgredirmos a Tua lei, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. E é em nome desse Cristo, em nome de Cristo Jesus, que nós nos aproximamos do Senhor neste momento. E com o coração aquilo que já tem feito em nosso favor, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Lava-nos, Senhor Deus, os nossos erros por meio do sangue do Cordeiro e nos concede ser batizados com Teu Santo Espírito, de forma que Cristo Jesus esteja em nós e nós em Cristo Jesus. Agora, perdoados em nome de Cristo, nós queremos, Senhor Deus, estender as Tuas mãos à nossa vida sem reserva alguma e orar para que o Senhor, onde quer que nos encontre, seja em casa, seja no trabalho, seja no estudo, seja em alguma atividade afim, seja no momento de dificuldade, tristeza, tribulação e dor,
ou mesmo num momento de tranquilidade, bonança, que o Senhor, nesse momento, Senhor, estenda a tua mão e nos conceda a tua graça. Que nós possamos, certos do teu perdão e da tua misericórdia, fortalecida mediante o estudo da tua palavra. Nós queremos nessa noite abrirmos a tua palavra mais uma vez e queremos fechar os nossos ouvidos para qualquer tipo de interferência que o mundo possa nos impor e dedicar exclusivamente o momento que temos para ouvir a tua voz e estudar a tua palavra. Há pessoas entre nós, ó Pai, que estão enfrentando momentos difíceis, crises sejam no relacionamento familiar, com pais e filhos, esposas, maridos, pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras ou até enfermidades, como aqui foi colocado. E nós queremos pedir que, segundo a tua vontade, em nome de Cristo, o Senhor interceda através da irmã que estará passando por um cateterismo. Mas, sobretudo, esteja também acalmando, direcionando não somente ela, mas todos aqueles que neste momento estão vivendo um momento de tristeza, dor, luto. Esta noite, como de fato é, ela possa passar e nós possamos ver pela manhã o sol da justiça se levantando com um novo dia de esperança e, sobretudo, um novo dia de vitória. Concede-nos a tua companhia e direção, acalma o nosso espírito e nos abençoe no estudo da tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deixa eu ver se mais alguém está conosco. Além dos nomes das pessoas que aqui já mencionamos, temos também a Célia, que está conosco. Seja bem-vinda, Célia. Boa noite. Deus abençoe. E temos também a Janete. Que Deus abençoe você, Janete, onde quer que você esteja. Que a palavra de Deus, neste momento, uma vez sendo aberta, possa alcançar o seu coração, trazer paz, descanso e, principalmente, como o próprio tema do estudo dessa noite diz, que Deus possa ser o Deus que te liberta, o Deus que nos liberta, o Deus que nos traz libertação e não só isso, nos traz segundas chances, nos dá sempre a oportunidade de recomeçar, a oportunidade de zerar, apagar a nossa página ou desfazermos das nossas páginas tentadas, aquelas que nós tentamos escrever, e começarmos uma página em branco através da direção, do cuidado e do poder de Cristo Jesus. Bom, se você tem a sua Bíblia em mãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, seja da maneira física, seja no seu smartphone, no seu celular, enfim. Se você tem a sua Bíblia agora, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. No estudo da semana passada, domingo passado, nós examinamos deste mesmo livro, mas foi bem em seu início. Na verdade, nós examinamos o texto do capítulo 3 do livro de Êxodo. Mas hoje daremos um salto na história e vamos um pouco mais adiante, porque a Bíblia, ainda no livro de Êxodo, nos traz diversas lições. Diversas lições. Mas além destas muitas lições, que para nós é muito prazeroso ter a oportunidade de estudá-las com você, nós separamos nessa noite uma delas, para que eu e você possamos estudar. Seja bem-vinda, Salete, que Deus abençoe. Marcos também está conosco. Deus abençoe você, Marcos. Boa noite. Nós vamos estudar um texto, continuando no livro de Êxodo, só que agora no capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Logicamente, como sempre, não vamos ler todo o capítulo 12, embora é um capítulo que traga diversas lições preciosas para nós e principalmente para esse momento que estamos vivendo. Nós vamos nos ater ao capítulo 12, do verso de número 1 ao verso de número 16, ok? Então você abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, nós vamos ao capítulo de número 12, ok? Abra sua Bíblia então. O livro de Êxodo, em específico, desde principalmente o capítulo 12, nós encontramos um momento em que o povo de Israel está vivendo um contexto em que eles estão vivendo na escravidão. O povo de Israel, juntamente com todos aqueles povos circunvizinhos ao Egito, em meio a um momento de crise, em meio a um momento de dificuldade, principalmente seca, seguida de fome,
eles foram levados a se aproximar do Egito. Você conhece o contexto da história. Eles foram levados a se aproximar do Egito. E ali, a princípio, eles passaram a comprar alimento do Egito. Lembra-se da história? José, o governador do Egito, havia feito o sonho que o faraó havia tido para que ele guardasse, durante 7 anos, provisões de cereais. Porque 7 anos haveria bonança, mas durante outros 7 anos haveria dificuldade, seca e fome. Durante 7 anos, então, José ajuntou em seus celeiros no Egito uma grande quantidade de alimento. De modo que quando a seca e a fome chegou, os povos circunvizinhos ao Egito se aproximaram então do povo egípcio, para que a princípio pudessem deles obter o alimento financeiros. Mas passou-se o tempo, você conhece o contexto histórico, o recurso financeiro se extinguiu, ele acabou. E eles então começaram a vender as suas propriedades, os seus bens, os seus rebanhos, os seus animais. Os animais acabaram e eles venderam as suas propriedades, chegando a um momento em que as propriedades também já não os pertenciam mais. E eles acabam se vendendo a si próprios e a seus filhos como escravos. Nesse contexto, eles passam a trabalhar para o Egito como escravos, como servos dos egípcios, para que por meio do trabalho eles pudessem então obter alimento. Mas diz o texto que o tempo passou. E depois, muito tempo depois de José, levantou-se um novo rei no Egito que não conhecia os méritos, os serviços prestados por José ao Egito. Nem tampouco deu muita importância à sua família, aos hebreus, aos israelitas que agora estavam no Egito, bem como as outras nações. E os hebreus, bem como outras nações, foram escravizados. Nós temos, às vezes, na nossa mente que somente os hebreus foram escravizados do Egito. Isso é um equívoco. Haviam muitos outros povos, tanto circunvizinhos quanto dentro da nação egípcia, e esses também foram submetidos à escravidão. Logicamente, o povo de Israel era um povo extremamente numeroso, muito grande. Eles cresceram e se multiplicaram. No início do livro de Êxodo, isso, logicamente, o destaque é para o povo hebreu, para o povo de Israel. E, logicamente, a história traz um pano de fundo sobre os hebreus, sobre os israelitas. Por isso aqui o seu foco. Nesse contexto, você conhece bem a história, Deus então traz Moisés novamente para o Egito, a fim de que libertasse o povo de Israel. Então, o faraó se opõe, e ele não quer que o povo seja libertado, ele não quer abrir mão do trabalho que os hebreus, os israelitas, estavam prestando para o Egito. Então Deus começa a enviar pragas. E Deus envia sobre o Egito inúmeras pragas, a fim de amolecer, a fim de convencer, a fim de persuadir Faraó a permitir que o povo pudesse sair, pudesse ter liberdade. A ênfase do livro de Êxodo, do capítulo 3 até o capítulo 12, é o desejo de Deus de retirar Israel da escravidão, a fim de que eles pudessem ir para o deserto, aonde Deus está, e ali poder homenagear a Deus, prestar culto, louvar a Deus. Essa era a intenção, esse foi o pedido feito. Deus instrui Moisés para que vá falar com o faraó, para que o faraó deixe o povo ir a caminho de 3 dias. Pudessem ali adorar a Deus. Mas o faraó obstinadamente não permitiu. E Deus então trouxe a primeira praga, trouxe a segunda, trouxe a terceira praga, trouxe a quarta, a quinta, e assim sucessivamente, até a 9ª praga, aonde, após ter sido ela colocada sobre o povo, Deus então chama Moisés mais uma vez. E diz a Moisés o seguinte: Moisés, anuncie ao faraó que eu trarei a última das 10 pragas ao Egito, para que de uma maneira definitiva ele permita que meu povo saia do Egito. Geralmente, nós entendemos as 10 pragas do Egito como de fato e de verdade sendo 10 pragas. Eu, pessoalmente, prefiro, mediante análise do texto bíblico, admitir que Deus, de forma direta, não trouxe 10 pragas sobre o Egito. Ele trouxe 9 pragas. Porque se você pensar bem,
As 9 primeiras pragas enviadas ao Egito não tinham outra finalidade a não ser provar para o povo de Israel, bem como para os egípcios e para o faraó, que Deus tinha poder suficiente para libertar o povo de Israel. Mas quando você vai à 10ª praga, que está dentro do contexto do capítulo 11 e capítulo 12, você percebe que, de fato, a última praga, como assim a chamamos, de fato, não era uma praga, mas sim uma oportunidade de libertação. Você consegue entender? Há algumas pessoas hoje que, quando leem a Bíblia, eles entendem todo o prenúncio de juízo anunciado por Deus no texto bíblico como uma desgraça, como algo ruim. Ao contrário, quando você observa o texto bíblico, você percebe que toda vez que Deus pronuncia juízo contra um povo, contra uma nação ou contra uma pessoa, essa mensagem não é de desgraça, essa mensagem não é ruim, essa mensagem não é de destruição. Ao contrário, é uma mensagem de oportunidade, de graça e libertação. Posso dar um exemplo? Vou dar um exemplo a você. Quando você vai ao livro de Gênesis, capítulo 18 e 19, você encontra ali um contexto específico da história de Abraão e Ló, seu sobrinho. Este contexto específico é quando Deus, através de Cristo Jesus, vem à terra, acompanhado de 2 anjos. E eles vão de Abraão, ceiam com Abraão, prometem a ele um filho. E quando começa o momento de despedida, Jesus, conversando com Abraão, diz a ele o seguinte: eu vou até Sodoma e Gomorra e quero ver eu mesmo o que está acontecendo ali. E quando Jesus chega com seus discípulos àquele local, ele, num primeiro momento, não vem trazer uma notícia de destruição somente. Ao contrário, ele traz uma mensagem de libertação. Todos aqueles que quisessem sair da cidade antes que o fogo e o enxofre caíssem sobre ela, como parte do juízo punitivo de Deus, poderiam ter saído. Todos aqueles que quisessem se salvar poderiam ter se salvado. Você vê, por exemplo, Ló, sua esposa, que depois infelizmente acaba ficando pelo caminho, as suas 2 filhas e seus genros. Eles foram convidados a sair. Eles foram convidados a se salvar. Então, o anúncio de juízo feito por Deus não foi simplesmente destruição, foi de... No livro de Jonas, por exemplo, você encontra um outro momento semelhante. Deus envia Jonas a pregar a Nínive, você conhece a história, e quando Jonas chega na cidade de Nínive, ele diz o seguinte: Deus vai destruir a cidade agora. É isso que ele diz? Ao contrário. Jonas diz o seguinte: daqui 40 dias, Deus trará juízo sobre a cidade. Se vocês não se arrependerem, serão todos destruídos. Mas se arrependerem e voltarem para Deus, todos serão da história. Deus destruiu? Ao contrário. Libertação. Você consegue entender isso? A mensagem de juízo na Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, através das mensagens proféticas de Apocalipse, não devem trazer assombro, não devem trazer tristeza, não devem trazer uma sensação de destruição, não devem trazer a você uma sensação de abandono. Pelo contrário, toda vez que Deus pronuncia um juízo, com ele, juntamente com ele, Deus traz graça e oportunidade de libertação. É assim em toda a Bíblia. Não seria diferente entre este momento fatídico, este momento divisor de águas para a história do povo hebreu, para a história do povo israelita? Deus traz então 9 pragas sobre o Egito. E, como disse, na minha visão, não é uma praga, é uma oportunidade de libertação. Você consegue entender isso? Por isso ela é anunciada, por isso ela é compartilhada, por isso ela é levada não somente aos israelitas, mas a todos aqueles que estavam no Egito. Libertação. Deus está te oferecendo
libertação. Agora, acompanhe comigo a leitura e a análise que faremos, uma breve análise que faremos do capítulo, uma vez em sua mente. Capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 16. A palavra de Deus nos diz assim, e na minha versão eu leio da seguinte forma. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Um para cada família, ou um para cada casa. Verso 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seus vizinhos mais próximos, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O texto vai adiante. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue na lateral e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerem o animal. O texto vai ainda adiante. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, de modo algum, diz o texto, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, diz o texto, queimem o que restar. Ao comerem, diz ainda, estejam prontos para o lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito, diz o Senhor, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir. 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como a festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Verso 16, e com ele concluímos a leitura. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o de exceto da preparação da comida para todos. É só o que vocês poderão fazer. Esse texto nos traz, como disse anteriormente, diversas lições. E entre essas lições, as poucas que iremos estudar nesta noite são de uma natureza belíssima, trazem consigo lições práticas para aquele contexto, o momento em que os israelitas estavam vivendo, mas mais do que isso, trazem lições belíssimas para mim e para você no nosso contexto, diante da nossa realidade, no momento em que eu e você estamos vivendo. Independente de qual seja o momento que eu e você estejamos vivendo. Note só, entre o povo de Israel, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, haviam 3 festas, onde quer que estivesse, tinham como compromisso vir a Jerusalém para delas participar. Você conhece o contexto. Dentre essas 3 festas, você encontra a Páscoa, a qual nós estamos estudando agora, você encontra o Pentecostes e a festa das cabanas. Estas 3 festas, pelo menos, os judeus precisavam estar em Jerusalém para participar. Deus assim os convoca. Quando você vai em Êxodo capítulo 23, no verso 14, 15, 16 e 17,
você vai encontrar ali a ordenança dada por Deus. As 3 festas precisavam fazer um esforço específico para estar em Jerusalém. Você fique sabendo que de todas as 3 festas, as quais os judeus precisavam estar em Jerusalém, esta festa era a mais esperada. Era aquelas que eles queriam estar ali. Não por conta somente de ser um momento de reunião, confraternização, mas principalmente porque através dela o povo de Israel, o povo judeu, se lembrava, recordava, trazia de volta à memória a libertação oferecida por Deus. Você consegue entender? O senso e a memória dessa libertação entre os judeus era tão forte, que alguns comentaristas, alguns historiadores chegam a dizer que, em meio ao contexto do Novo Testamento, esta festa era observada pelos romanos com muita atenção. Por quê? Porque se há um momento em que todos os judeus se reúnem em Jerusalém para celebrar e para se lembrar de algo, entre essas 3 festas, em especial, era a festa da Páscoa. E como a festa da Páscoa trazia de novo à memória dos judeus, já no Novo Testamento, a libertação operada por Deus no Antigo Testamento, os romanos tinham receio, eles tinham medo que durante uma festa como essa, uma festa da Páscoa, o povo pudesse, de novo, realizar um levante a fim de alcançar a libertação agora do povo romano, no contexto do Novo Testamento. Você consegue entender? Era uma festa tão grande, não somente em volume de pessoas que iam para Jerusalém, mas sobretudo em sua memória, em sua tradição, em seu peso histórico, por conta daquilo que Deus havia feito para eles no passado. Mas vamos lá. A partir do começo do capítulo 12, nós tiramos aqui uma primeira lição belíssima. Em meio a esse momento de libertação, esse momento de escravidão, esse momento em que o povo anela, espera, deseja ser libertado por Deus, Deus vem a Moisés e a Arão e diz a eles o seguinte: observe o que Deus diz. Verso 2 do capítulo 12. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Você consegue entender as palavras de Deus ao seu povo nesse momento, nesse contexto? É como se Deus estivesse dirigindo a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel no Egito, bem como aqueles outros estrangeiros que agora faziam parte dessa grande massa que desejava sair de ser libertados. É como se Deus estivesse dizendo a eles o seguinte: esqueça o passado. Independente do que aconteceu com vocês até aqui, se esqueçam do passado. Hoje será o primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano para vocês. É como se Deus estivesse dizendo a eles o seguinte: meus filhos, hoje é o primeiro dia do resto das suas vidas. Eu sei que vocês foram escravos, eu sei que vocês viveram dificuldade, eu sei que vocês foram oprimidos, castigados, vocês foram violentamente impelidos ao trabalho, vocês viveram como cativos, mas se esqueça de tudo isso. Vamos passar uma régua, passemos uma borracha, coloquemos diante de vocês uma folha em branco, porque a partir de agora vocês vão começar uma página em branco, vocês vão começar vida nova. Amém? Eu não sei qual é a sua realidade, o seu contexto agora. E digo isso a Irla, digo isso a Maria Aparecida, digo isso a todos aqueles que estão nos acompanhando e todos aqueles que já colocaram aqui o seu comentário e que estão conosco nesse momento. Eu não sei qual é a sua realidade neste momento presente. Eu não sei quais são as suas dificuldades, seus problemas, as tribulações que a vida tem imposto sobre você. Eu não sei quais são as suas demandas para amanhã. Eu sei que tenho preocupações. Amanhã eu preciso levantar cedo, participar de aulas no estágio, preciso continuar vendendo os livros da reportagem para que eu possa me preparar para voltar. Vai se levantar cedo e se preparar para as atividades de trabalho. De repente você está nesse momento sem trabalho. De repente você está vivendo um momento de conflito familiar. Eu não sei qual é a sua realidade, mas eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil. Mas independente do que você já tem passado até, está dizendo: hoje
será o primeiro dia da primeira semana, do primeiro mês e do primeiro ano para você. Apague tudo o que foi do passado. Nós vamos começar do zero. Sabe quando você tem um problema familiar, um problema de relacionamento e você senta diante da pessoa e diz o seguinte: eu amo você e eu quero continuar vivendo com você, mas para que nós possamos viver ou continuar vivendo, nós precisamos apagar o passado. Sepultar os erros, pedir perdão daquilo que erramos, um para o outro, nos corrigir diante de Deus e um diante do outro, e começarmos uma página em branco, começarmos um novo momento. Era isso que Deus estava oferecendo para o povo de Israel. Não era simplesmente libertação do cativeiro egípcio. Não era simplesmente deixar o passado de escravidão e agora se tornar um povo livre. Deus estava oferecendo para eles um novo começo, um novo calendário, um novo momento, uma página em branco. Você consegue entender? Deus pode hoje estar oferecendo isso a você. A oportunidade de você começar de novo. Começar de novo. Mas de repente na sua mente agora ecoa a seguinte pergunta: Vitor, mas eu já comecei várias vezes, eu já errei várias vezes, eu me levanto e caio, eu prometo que não vou pecar mais nesse ponto, naquele ponto, eu prometo que não vou beber, que não vou fumar, que eu não vou discutir com a minha família, eu prometo que vou viver uma vida digna segundo a vontade de Deus, mas todo dia eu sou assolado pelos problemas e caio. Não importa. Você consegue entender isso? Não importa. Paulo diz o seguinte: deixando para trás os erros que para trás cometi, sigo para frente em direção ao alvo. E é isso que eu e você temos que fazer, é isso que Deus estava oferecendo para o povo de Israel naquele dia, naquele contexto, um novo começo. Não era só libertação, era um novo começo. Deus está oferecendo isso para você. Deus está querendo dar a você um novo começo, mas mais do que isso, Deus vai adiante e diz a eles o seguinte: diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste primeiro mês, que nós estamos iniciando agora, desse primeiro mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito. E observe a especificação que Deus coloca: para a sua família, um para cada família. Observe o que ele diz adiante: se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deverá dividi-lo com os seus vizinhos mais próximos, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Quando eu leio esse texto e já li, reli várias vezes, eu fico imaginando aqui Deus dizendo ao povo em figura e em imagens que o povo pudesse entender. Deus está dizendo o seguinte: meus filhos, chegou o momento de partir. Mas antes de partir e iniciar um novo começo, iniciar uma nova história, iniciar um novo período, iniciar uma nova caminhada comigo, eu quero que vocês façam algo. E o que vocês têm que fazer? Separe o cordeiro para a sua família. Em outras palavras, Deus está dizendo ao povo o seguinte: vocês precisam ter o cordeiro entre vocês, na sua família. Vocês precisam ter Cristo, o Cordeiro de Deus. E quando você estiver em Cristo, não somente em palavras, não somente em discurso, não somente em aparência, mas quando de fato o Cordeiro estiver no seio da sua família, no seio da sua casa. Quando o Cordeiro estiver entre vocês, Deus diz, ele vai ser suficiente. Ele vai ser tão suficiente que você terá condições de dividir com seus vizinhos mais próximos. A provisão disso. Eu encontro Deus aqui no seu povo sobre a melhor forma de você Cristo e pregar o evangelho. Aí você pode estar se perguntando, mas Vitor, o assunto agora mudou para pregação do evangelho, vida missionária, toda a Bíblia fala sobre isso? Não seria diferente nesse. Às vezes as pessoas me perguntam o seguinte: Vitor, como que eu posso fazer
para pregar o evangelho? Como que eu posso gostaria de evangelizar, eu gostaria de dar estudos, eu gostaria de visitar as pessoas, eu gostaria de falar para as pessoas que eu creio em Cristo, eu queria mostrar para as pessoas que eu sou um cristão. Eu estava conversando com longa data, um amigo aqui da cidade de Bauru, e ele dizia sobre o seu desejo de se mudar para uma cidade pequena e ali de igreja, um estudo bíblico, ele quer pregar o evangelho. E quando as pessoas me indagam sobre o que a pergunta é a seguinte: Jesus Cristo, o Cordeiro, ele faz parte do seu contato, do seu convívio, da sua. Porque se de fato e de verdade Jesus Cristo estiver na sua casa, se ele fizer parte da sua família, se é com ele que você congrega, se a sua casa e a sua família se relacionam com o Cordeiro, você não terá dificuldades de pregar o evangelho. E aí eu te dou um exemplo. Vamos tomar, por exemplo, aquilo que acontecia quando eu era pequeno. Na minha casa, quando éramos pequenos, eu e meu irmão, toda sexta-feira à tarde nós estávamos na rua brincando. Morávamos num bairro bastante tranquilo. Então todos os dias à tarde nós íamos para a rua brincar com os nossos amigos. A rua era de terra e nós passávamos várias horas ali brincando. Mas quando era sexta-feira, algo acontecia de diferente. Minha mãe, ao chegar do trabalho, juntamente com meu pai, chamávamos eu e meu irmão para dentro de casa um pouco mais cedo do que os dias anteriores. Nós entrávamos para dentro, tomávamos o nosso banho e ela então nos reunia na sala. E ali na sala, por várias vezes, cantávamos um hino, fazíamos oração, líamos um texto bíblico e aguardávamos o início do sábado. Por várias e várias vezes, os nossos amigos nos perguntavam: por que vocês estão entrando para casa neste momento, nesta hora? E mais do que isso, eu ouço vocês cantando, eu ouço vocês orando, o que vocês estão fazendo? A situação era muito simples. Vem e vê. Então, por várias vezes, 1, 2, 3 ou 4 amigos participavam conosco deste momento, deste pôr do sol. Infelizmente, o tempo passa, as coisas mudam, e a pergunta que eu faço a você é: você tem feito isso em sua casa? Você tem feito isso com a sua família, com sua esposa, seu esposo, seus filhos? Porque se você assim o fizer, ainda que seja em um único dia, as pessoas perceberão. As pessoas notarão que algo diferente está ocorrendo na sua casa, na sua família. Eles notarão que Cristo está ali. Eles verão que, embora você tenha dificuldades, dívidas, problemas, enfermidades, tribulações, você as enfrenta de forma diferente e ele então vai pensar o seguinte: seus vizinhos, seus familiares, seus amigos vão pensar o seguinte: peraí, eles são como nós, eles têm nós, mas por que eles as enfrentam de forma diferente? Você vai dizer: nós temos Cristo Jesus. Você consegue entender? A orientação de Deus é que, para que aquele momento fosse marcante, cada família deveria ter o seu cordeiro. Cada família deveria estar com o seu cordeiro, escolhido, separado, reservado. Mas aquele cordeiro, como naquele momento e como é hoje, ele iria sobejar, ele ia transbordar. E seria bênção não somente para você, não seria bênção somente para a sua família, mas seria bênção também para os seus vizinhos. O animal que seria bênção para aquela casa que o sacrificaria, mas também para os seus vizinhos mais próximos, de acordo com o número de cada um, conforme cada um pudesse comer. Você consegue entender? Quando Cristo, o Cordeiro de Deus, está no seio da sua casa, da sua família, ele há de abençoá-los. Há de conceder a ti e a mim graça, misericórdia, perdão, poder. E este poder será libertador, será poder de transformação, não somente para mim, não somente para minha casa, mas para aqueles que estão próximos de mim. As pessoas verão o resultado, a diferença de estarmos com Cristo. Mas o texto vai adiante, verso 5.
O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou carneiro. Este animal é o símbolo ou o tipo, como assim você preferir, do próprio Cristo Jesus. Aquele animalzinho, aquele cordeiro que seria naquela noite sacrificado e traria libertação àquela família, representava a própria pessoa de Cristo, que no futuro, Novo Testamento, você conhece o contexto, viria para entregar a sua vida de fato e de verdade, garantir a liberdade do pecado e logo em breve de todo esse contexto deste mundo. Mas o texto ainda vai adiante. Guarde-no até o 4º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel sacrificará ao pôr do sol. Ao pôr do sol. Passe então um pouco deste sangue nos laterais e nas vigas superiores das portas, nas quais vocês comerem o animal. Porque quando você do texto que lemos, a promessa era a seguinte: ao sangue que está sobre a porta servirá como sinal. E sobre a casa em que eu vire o sangue, não haverá destruição. Não haverá praga, não haverá sofrimento, não haverá morte. Mas na casa sobre a qual eu não vir o sangue, nesta sim haverá destruição, haverá tristeza, pranto e morte. Mas o texto vai adiante. Naquela mesma noite, comerão um animal assado no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, diz o texto, nem cozida em água, mas assada no fogo. Como deve ser comida: cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã, caso contrário, queime todo o restante. Queime o restante. Agora, observe em relação à maneira, à atitude, à forma de participar desta refeição, cerimônia, deste momento de libertação, nesse momento de recomeço. Deus diz no verso de número 11, ao comerem, diz o texto, prontos. Você consegue entender? Ao participar desta cerimônia, desta grande festa de libertação, estejam prontos. Porque Deus não fará algo para que vocês permaneçam e na condição em que se encontram. Isso, Deus, quando age em meu favor e em seu favor, não age para manter as coisas como estão, ao contrário, ele as transforma e exige de nós atitude e ação condizente com a transformação. Vou repetir em outras palavras, toda vez que Deus age em meu e em seu favor, ele pede uma resposta minha e sua que seja compatível com a ação que ele está fazendo em nosso favor. Por exemplo, se você ora a Deus para que Deus te liberte de alguma tendência, de algum pecado acariciado, de algum vício, de algo que te aprisiona, Deus há de agir em seu favor. Mas ao passo que ele age em seu favor, ele pede de você uma resposta, uma ação. Que ação é essa? Eu ajo em seu favor, eu liberto você, eu te dou poder, te dou condições. A contrapartida é se esforçar, lutar e se afastar do erro. Se afastar do pecado, se esforçar para começar vida nova, através do poder e da companhia do Espírito. Você consegue entender? Então Deus aqui, ao trazer ao povo de boa nova, de libertação e de nova vida, ele está dizendo, estejam prontos. Porque no momento em que eu agir, vocês precisam, em contrapartida, como resposta, terem uma ação condizente com aquilo que estou fazendo a vocês. Então, como vocês devem comer, diz o texto, estejam prontos para sair. Mais do que isso, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Porque nesta noite, diz o Senhor, passarei pelo Egito e libertarei. Mas você precisa estar pronto para
precisa estar pronto para começar de novo. Você precisa crer ao ponto de não esperar somente Deus agir. Mais do que isso, você tem que estar literalmente preparado para receber a sua bênção, para receber a dádiva que Deus está estendendo para as suas mãos. Você precisa estar pronto para sair. Esse texto, ao lê-lo, traz à minha mente não somente o contexto da Páscoa no Egito, não somente o contexto de libertação histórica, mas principalmente um contexto de libertação escatológica. Em outras palavras, a libertação preparando você, ao passo que ele nos tirará deste mundo e nos levará para um novo mundo. Você consegue entender? É como se, ao mesmo tempo em que você está lendo o texto que se remete ao passado, este leva sua mente ao futuro. E Deus aqui nos dá uma exortação. Eu estou vindo para libertar vocês. E essa libertação, ela passa por duas situações, por duas prerrogativas, por duas demandas que você precisa fazer. Quais são elas? Em primeiro lugar, você precisa crer no sangue do Cordeiro. Naquela noite, aquelas pessoas não foram salvas simplesmente porque comeram a carne de um animal. Elas foram salvas porque, pela fé, creram que o sangue que outrora havia sido passado nas vergas da porta representava o próprio sangue de Cristo que viria no futuro para libertá-los por completo do pecado e do convívio deste mundo que está cada vez mais esquecido, cada vez mais caminhando para o seu final. A promessa aqui feita por Cristo resulta na fé necessária no sangue de Cristo. Se você não tiver condições, se você não tiver fé suficiente para crer no sangue de Cristo, se aqueles homens e aquelas mulheres, crianças e jovens, idosos, não tiverem no sangue de Cristo, tipicamente representado por aquele cordeiro, eles não obedecem e a salvação. Por consequência, se você hoje não puder ter fé suficiente no sangue de Cristo, outrora derramado na cruz do Calvário, você não terá oportunidade de recomeço, você não terá oportunidade de libertação, você não terá oportunidade de começar de novo. Esse é o primeiro ponto. Quando observo o texto em que lemos nessa noite e me coloco dentro do texto, entendendo o contexto que estamos vivendo hoje, Deus dizendo para mim e para você, creia no sangue de Cristo Jesus. Se você puder crer no sangue de Cristo, Ele então libertará você. Mais do que isso, lhe dará a oportunidade de vida nova. Um recomeço se for necessário, mas ao lado e pelo poder de Cristo Jesus. Segundo ponto, primeiro, lembre-se bem, de Cristo que liberta. Segundo ponto, esteja preparado. Esteja preparado. Cristo Jesus está voltando. A palavra de Deus assim nos afiança, nos assegura. Os noticiários mostram que as coisas estão caminhando para o final. Eu não sei se será hoje, nem amanhã, nem depois, mas é fato. Nós estamos caminhando a passos largos para a consumação dos séculos e principalmente para o cumprimento das profecias, a qual veremos Cristo voltando nas nuvens dos céus. Mas eu e você precisamos estar preparados. Preparado. Eu costumo dizer que o verbo esperar é um verbo de ação e às vezes nos esquecemos disso. E você agora pode me dizer o seguinte, Vitor, mas logicamente esperar é um verbo de ação. Mas muitas vezes quando temos pessoas esperando, elas estão vivendo em um ambiente de morbidade, num ambiente de procrastinação, num ambiente onde elas sabem que algo vai acontecer, mas não se preparam para aquilo que vai acontecer.
Esperar é um verbo de ação. Então, se você está esperando Cristo, você precisa estar em atividade. Você precisa estar se preparando. Você precisa estar pronto. Porque o momento em que Cristo voltar, nós não teremos mais tempo para isso. Hoje é o momento. Agora é a hora de eu e você despertarmos para o momento que estamos vivendo e, mais do que isso, crendo no sangue de Cristo, termos a mesma atitude que aqueles homens, mulheres, jovens, adultos, idosos e crianças tiveram naquele dia. Diz o texto: naquela mesma noite, diz o Senhor, passarei pelo Egito, verso 12, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue será um sinal, diz a Bíblia, para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Assim foi. Naquela noite, diz o texto, Deus passou pelo Egito sem antes, no entanto, anunciar libertação. Muitos creram, se apegaram ao sangue de Cristo e se prepararam, de acordo com a instrução. Outros não. Para muitos, mensagem de juízo, libertação, recomeço. Mensagem de juízo, destruição. Cabe a mim e a você, e com isso concluo, a examinar de fato e de verdade a sua vida, ver qual o momento em que você está vivendo e como você tem levado a sua vida e a sua comunhão com Cristo, de modo tal que através da instrução, da misericórdia e da graça do Senhor, você veja os anúncios de juízo de Deus, descrito na Bíblia, e dos quais estamos nos avizinhando, estamos nos aproximando, não somente como juízo e destruição, mas principalmente como juízo e libertação. Que nesta noite Deus possa dar a você a oportunidade de ser liberto, independente de qual seja a sua situação. Mas mais do que isso, que com libertação, Deus traga a você um novo começo, um novo dia. Que seja hoje o primeiro dia da primeira semana, do primeiro mês, do primeiro ano, do restante da sua vida. Que você hoje apague o passado mediante o perdão e a misericórdia de Deus e se apegue ao Espírito de Cristo para que você inicie uma nova vida com Ele. Eu oro por mim, oro por você e espero que a sua vida, a partir de hoje, seja uma vida dedicada e entregue aos cuidados, à misericórdia e ao poder de Cristo. Posso convidá-lo a orar? Nós vamos orar neste momento para que Deus haja na minha vida e haja também na mim, por mim, bem como em você e por você, aquilo que nós não podemos fazer. Feche os seus olhos onde você está, se assim você puder, curve a sua fronte, vamos orar. Santo e eterno Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais uma noite de estudo da Tua Palavra e obrigado por nos levar ao passado para entender o contexto presente e principalmente nos preparar para o futuro. Através da Tua Palavra, o Senhor nos convida a conhecer. Através da Tua Palavra, o Senhor nos convida a nos entregar. A confiar no sangue de Cristo sem reserva alguma, a ponto de o Senhor apagar o nosso passado mediante o perdão e a graça, e nos dar uma página em branco, para que juntos possamos iniciar uma nova vida, uma nova história. Mas mais do que isso, colocando diante de nós uma página em branco, nós queremos não nos atrever a tomar em nossas mãos o lápis ou a caneta e nós mesmos escrever a nossa história. Ao contrário, nós queremos permitir que a nossa vida entregue em Tuas mãos, sem reserva alguma, seja escrita pelo Senhor. Queremos permitir que o Senhor faça em nós e por nós o que nós não podemos fazer. E que nesta noite, aqueles que precisam de libertação, o Senhor a conceda. Que aqueles que precisam de paz, que o Senhor as dê. Que aqueles que precisam de consolo, esperança, fé e poder, que o Senhor a cada um conceda de acordo com a Tua vontade. Mas, sobretudo, ajuda-nos a crer no sangue de Cristo, no sangue que perdoa, liberta e salva. E ajuda-nos, sobretudo, uma vez crendo no Senhor, estarmos nos preparando. Que nós possamos estar prontos mediante as Tuas instruções, para que quando Cristo voltar, possamos dizer, este é o Deus. Dá-nos uma semana de vitória, perdoa nossos pecados e despede-nos em paz neste momento,
É o que nós te rogamos, não por méritos próprios, mas agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus possa abençoá-lo de forma muito especial. Obrigado pela sua companhia e sua presença no estudo dessa noite. Compartilhe com mais pessoas aquilo que estudamos, para que outros também possam ser alcançados, libertados e, principalmente, possam se preparar para a salvação que Cristo está nos preparando também. Que tenha você uma ótima noite, um bom descanso e uma semana de vitória e nos encontramos no próximo domingo. Deus abençoe. Até lá.